São Paulo, 12 de maio de 2003. Roda Viva, um dos programas mais importantes de entrevista da televisão brasileira, recebe nos estúdios da TV Cultura o jornalista português Carlos Fino. Entre relatos como correspondente de guerra e reflexões sobre o ofício de jornalista, vem à tona a relação Brasil e Portugal. Portanto, como é que eu vejo? Eu vejo que talvez aqui haja uma... Sabe que dizia, e perdoe-me que ele é argentino, não é? Perdoe-me o Borges, não é? Dizia que os países, como os indivíduos, têm um destino que desconhecem. Talvez o destino desse episódio tenha sido vir aí para mostrar que tem que haver mais ligação entre Portugal e Brasil. Desde então, Paulo Marcum e Carlos Fino trabalham na ideia de criar uma série de televisão que discutisse o que aproxima e o que distancia os dois países. Assim nasce Brasil e Portugal, lá e cá. Pra gente tem uma coisa, quando vem a primeira vez, que é no sentido curioso de descobrimento, né? A gente, as margens do Tejo. O rio Tejo entra no oceano. Foi como se eu visse meu nascimento. Foi como se eu visse as caravelas saindo dali para ir para o Brasil. Eu tive essa sensação de estar a um espelho que não me refletia inteiramente. Era eu e não era eu ao mesmo tempo. O que me encanta é entrar num táxi e o motorista mal-humoradíssimo falar dessa de Queiroz. Isso me encanta. Não tem um brasileiro que não ouça fado e ache que ele é a expressão mais clara de Portugal. Que eu vivo nesta ansiedade. Não há português que não associe o Brasil ao samba. Se for o samba, não ligo. Mas fado, ligo. Gosto muito de fado. Não tem comparação. O samba é fantasticamente melhor que o fado. O fado é enfadonho. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Há quem diga que se os holandeses tivessem colonizado o Brasil seria melhor. Seria melhor. Eu queria ver como é que vocês iam cantar a Garota de Ipanema em holandês com aquela língua cultural, pá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço caminho do mar. A gente entende-se, fala a mesma língua, enfim. Basta chegar a Lisboa que você vê quanto uma parte do Brasil tem influência portuguesa. Não diria que é uma Babel, mas, enfim, todos os povos de língua portuguesa parecem estar agora a circular aqui por Lisboa. Agora, esses povos todos portugueses, ex-colônios, estão se descolonizando e estão emergindo, né? E estão falando as suas próprias línguas, né? Os brasileiros adoram a cultura portuguesa. Quando descobrem o que é Portugal na sua essência, têm uma agradável surpresa, porque muitas vezes têm a ideia que nós ainda somos um pouco antiquados, somos o português do bigode, que é padeiro, que tem mercearia. O pessoal diz muita piada e diz que o português sempre é um pouquinho burro. Então, quem trouxe a piada de português para o Brasil foram os portugueses. É incrível isso. Vocês nunca mais acabam de matar o pai. Você quer botar a gente no divã psicanalítico? Puxa por uma navalha e... Quantas facadas mais? Não damos facada nenhuma, mas ele tem isso, é freudiano. Eu não concordo com essa linguagem. Na verdade, não é pai nem filho mais. Na verdade, nós somos irmãos. O povo brasileiro tem um enorme carinho em relação a Portugal. A relação entre pai e filho não é relação só de amor. É mais complicado. A questão não está tanto nos clichês, está nos preconceitos. Quando os clichês se transformam em preconceito... Mas a ideia que eu tenho é que há um bocadinho de falsidade relativamente ao povo brasileiro. São normais. Quando a gente não dá muita confiança, são normais. Se há xenofobia aqui, ela tem que ser combatida. Que aquele estereótipo que tão consolidado que um povo tem do outro, né, na verdade não corresponde à realidade. A história dos pastéis de Belém está intimamente relacionada com os religiosos do Mosteiro dos Jerónimos. Para sobreviver, em meados do século XIX, eles começaram a vender pastéis de nata. Tempos depois, um empresário português retornado do Brasil, Domingos Rafael Alves, comprou a receita. Hoje, são produzidos cerca de 10.000 pastéis por dia, com uma receita guardada a 7 chaves na oficina do segredo. Lá, os mestres pasteleiros, quando contratados, assinam um termo de responsabilidade e fazem o juramento de não divulgar a receita. O Brasil herdou muita coisa de Portugal. A cada canto que a gente vai, isso fica na cara da gente.
Quer dizer, as madeiras, a pedra, este pilar aqui. Temos festa de Santo Antônio aqui no Brasil, em Salvador e aqui em Santo Antônio de Lisboa. O primeiro movimento de globalização do planeta, da economia planetária, foi esse movimento das grandes navegações, né? Portugal foi quem uniu os pontos separados que havia no mundo. Quanto mais globalizado, mais importante é essa característica própria de cada um, não é? Se, por exemplo, um brasileiro vier a Portugal e for ao Rossio comer um hambúrguer, não se vai lembrar disso. Mas se for ao Rossio beber uma ginginha, provavelmente vai se lembrar disso. É o caos, é a mutação. Voltar atrás, pisar, dar um passo em frente, manipular os olhos de outra geração. Terá que ser, vai ter que ser a evolução, pois é. Não é. Essas primeiras viagens onde se ficava 70, 90 dias em mar foram obras fabulosas. E eu só comecei a entender isso quando comecei a navegar. Mesmo nos lugares onde há dificuldade, o que eu vejo é que muita gente procura sair por cima, dar a volta, não é? Nascido em 1914, Valentino dos Santos Diniz, ou simplesmente Seu Santos para os seus mais de 60 mil funcionários, sempre foi um insatisfeito e um adepto da mudança. Nos tempos de pobreza, na aldeia de Pomares do Jarmelo, em Portugal, aos 16 anos, ele disse ao pai: ou o senhor deixa-me ir para o Brasil tentar a sorte, ou eu vou para o Porto trabalhar numa loja. Seu Santos fez da inquietude a sua marca registrada. Assim, ele cruzou o Atlântico e do convés do navio que chegava à Baía de Guanabara avistou, em 1929, aquele que seria a inspiração para o nome do seu império, o Pão de Açúcar. Temos que deixar de pensar em Portugal e nas ex-colónias como colonizador e ex-colónias. Para Portugal se desenvolver, precisava-se libertar das teias do Império. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Tudo foi muito bem pensado. E é isso que eu admiro na colonização portuguesa no Brasil. Seu livro fala numa corte corrupta, num príncipe medroso, numa rainha louca, e ainda assim eles enganaram Napoleão? É verdade. Esse soberano consegue fazer uma grande transformação na história de Portugal e do Brasil ao fugir de Napoleão. É daí que vem a expressão ficar a ver navios. Nessa triangulação entre Portugal, o Brasil e África. Os holandeses perceberam isso muito bem. Quando invadiram o Brasil, invadiram imediatamente Angola. Agora, o Brasil hoje, mais recentemente, é que descobriu a África como um horizonte econômico, político. Mas eu acho que nós nunca seremos uma potência dentro da África. Carlos Fino e Paulo Marcum são jornalistas bem-sucedidos. Carlos Fino trabalhou em Moscou e Washington como correspondente da RTP e foi testemunha dos principais eventos da história recente. Foi o primeiro repórter a anunciar ao mundo o início do ataque americano a Bagdá. Paulo Marcum é jornalista profissional desde 1971. Trabalhou nos veículos mais importantes de comunicação do país, participou ativamente do processo de redemocratização do Brasil e é autor de vários livros, além de documentarista premiado. Os dois estão agora unidos no mesmo projeto, Brasil e Portugal, lá e cá, uma série que debate as relações entre os dois países. Esse parque aqui é um pouco a imagem da Lisboa depois de Portugal, depois da União Europeia. É, absolutamente. Foi essa a intenção. O Brasil, que Portugal não conhece, também não é aquele país do samba, do futebol e da praia somente, tá certo? Como diria o Chico Buarque de Holanda, o Brasil ainda vai ser um imenso Portugal. Oxalá. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.